A Casa Civil do governo Jair Bolsonaro cancelou a nomeação de uma secretária indicada por Regina Duarte, secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, acabou de assumir, escolheu lá, exonerou alguns nomes ali ligados ao ideologismo bolsonarista ou bolsolavista e já deu treta aí. Vini, vamos para os detalhes dessa história? Apesar que alguns foram... Você previu que até esse ano não passa. Eu acho, acho que vai ser antes, a Regina tem vivido aí um conflito, não só com a oposição, que ainda está esperando para ver se ela vai conseguir implementar aquele discurso de pacificação, mas também da própria base do governo. Sim. E dos bolsolavistas, né, que tem muita influência nessa questão da cultura dentro do governo. Então, o ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Neto, anulou essa nomeação da Maria do Carmo Brandt Carvalho. Ela seria secretária de Diversidade Cultural. Foi escolhida pela Regina para ser secretária de Diversidade Cultural. Foi publicado o nominho dela lá no Diário Oficial da União, mas depois, numa edição extra do Diário Oficial da União, o nome dela já aparecia como exonerada. Ela é doutora em Serviço Social pela PUC, consultora na Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo e no Instituto Via Pública, e também membro do Conselho Executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo. E estava sendo criticada, Edgar, por ter participado ali da Secretaria Nacional de Assistência Social no período de 2016 e 2019, ou seja, englobando ali governos Dilma e Temer, da ex-presidente Dilma Rousseff e também do ex-presidente Michel Temer, entre outras acusações dela ter ali, né, uma veia um pouco mais esquerdista, enfim, então acabou sendo exonerada. Porém, a pasta, né, da Casa Civil alega que essa exoneração tem a ver com questões burocráticas, né, e que isso será resolvido nos próximos dias. Isso nos faz entender que essa decisão pode ser reavaliada, porque são por questões burocráticas, então não tem a ver tanto com uma questão ideológica, né? Então vamos esperar. O fato é que a Regina tem lidado com esses conflitos. Ela logo de cara já tinha pedido também para exonerar aquela reverenda Jane Silva, que seria a número 2 ali do cargo, mas parece que a Regina entendeu que ela estava tomando muita conta ali do cargo, até porque ela ficou um período como interina, né, como a secretária especial da Cultura, então a Jane Silva já não é mais este segundo nome da pasta. Ela não conseguiu exonerar o Sérgio Camargo da Fundação Palmares. Está protelando esse problema, segundo palavras da própria. E teve aquela entrevista ao Fantástico, Edgar, que ela conseguiu assim, desagradar os dois lados, realmente, né? Porque ela falou que não ia usar dinheiro público para promover aí filmes e nenhum tipo de publicação de minorias, e também falou que está sendo alvo de uma facção que quer derrubá-la do cargo. Sim. Né? Então nós temos alguns tweets aí, por exemplo, temos do ministro Luiz Ramos, pode mostrar aí pra gente, por favor? Não, o que o Luiz Ramos disse, que é o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, que foi um dos que convenceram a Regina Duarte a aceitar o cargo, mas ele criticou essa declaração da Regina no Fantástico sobre as facções. Olha o que ele diz: são seus ministros e secretários que devem se moldar aos princípios publicamente defendidos pelo presidente da República, não o contrário. O uso do termo facção em entrevista, sem nomear seus supostos integrantes, dá a entender que há divisões inexistentes e inaceitáveis. O Sérgio Camargo também ironizou a fala da Regina pelo Twitter, pode mostrar aí pra gente, por favor, dizendo o seguinte: bom dia a todos, exceto a quem chama apoiadores do Bolsonaro de facção e o negro que não se submete aos seus amigos da esquerda de problema que vai resolver. E por fim, o filósofo Olavo de Carvalho, escritor Olavo de Carvalho, né, que é considerado aí um dos gurus do governo, diz que a Regina Duarte age como se o seu emprego no governo lhe pertencesse por direito natural, contestado apenas por uma, entre aspas, facção bolsonarista, quando na verdade
Foi essa facção, representada pelo presidente da República, quem lhe deu o emprego. O Olavo complementa dizendo que a óbvia inversão psicótica da realidade mostra que a véia não está boa, aí bem olavista, né? A véia não está boa da cabeça e não deve ocupar cargo nenhum, até quando vai o reinado. Opa! Reinaldo Azevedo. Pelo Reinaldo não vai muito longe. Até onde vai o reinado. Mas olha só, Regina Duarte. Duarte. Explica. Não, do tweet do Olavo, existem divisões, do ministro, melhor, do Luiz Ramos, existem divisões muito claras. Sim. Se falar em ideólogos e militares, por exemplo, já houve muita celeuma no governo, militares sendo demitidos, divisões entre a base governista. Quem sou eu para dizer o contrário? Tá aí para todo mundo ver a divisão do racha do partido do qual pertencia o presidente Bolsonaro. Agora, quanto à frase do Olavo, dizendo que Regina pode confundir ali, que o emprego, né, lhe pertence. Né? Olha, seguindo o exemplo do próprio presidente para quem ela trabalha, o Bolsonaro muitas vezes confunde e abre margem para uma crítica muito contundente com relação dessa confusão do que ele faz, do que é pessoal e do que é o Estado. Essa confusão permeou várias ações do Bolsonaro até aqui. Agora, o Adriles, você que é queridinho da Regina Duarte, você que foi chamado... Do Olavo também. E do Olavo também. Né? Você que foi chamado para um almoço... Namoradinho do Brasil. Para fazer o texto... Você que fez aquele texto para Regina Duarte na posse dela? Caipirinha, jamais maracujá, tem o teu dedo ali, chimarrão, Adriles. Sou um jornalista independente. Missa das 10. Você que é Eu posso ser amigo de pessoas, mas eu não sou... Você não que faço nos nenhum tipo traz de o discurso assessoria oficial neste programinha de rádio, o que você pensa a respeito disso? A Regina entrou para pacificar. Sim. Mas parece que já perdeu a primeira batalha. Não. Significa, sobretudo, que eu represento um discurso oficial, que se diz de maneira irônica e debochada, que não existe exatamente, inclusive dentro do governo, um discurso oficial. Isso pode ser, numa primeira vista, uma coisa deletéria, mas não é. É uma coisa que indica que dentro do governo há pluralidade de opinião. Amigo. A pluralidade que pode, se feita de maneira política, se estabelecer um tipo de luta proveitosa para dentro do próprio governo, que a gente tem vozes dissonantes, que podem, inclusive, ajudar a Regina a fazer essa coisa mais plural, que, como ela bem disse, rompe os grilhões de qualquer tipo de ideologia, porque a cultura não deve se submeter ou encampar ou expressar uma única ideologia, né? A cultura e, sobretudo, a arte deve fomentar, e a Secretaria de Cultura fomentando um tipo de arte que vai além do discurso ideológico que aconteceu durante muito tempo no Brasil, em que as pastas da cultura fomentavam um tipo de discurso que priorizava, sim, um princípio de visão de mundo de esquerda. A Regina quer falar para uma classe artística para além... quer dizer, quer falar para os artistas para além da classe artística que diz representá-la, e para isso ela tem que ter, aí eu concordo com a Regina, tem que ter plena autonomia de voo. Podem haver restrições ou a este ou aquele nome. Pode haver um tipo de preconceito de alguém que participou do governo Dilma. Olha, o Joaquim Levy é um economista liberal de centro-direita que participou do governo Dilma. Esse tipo de pluralidade acontecer no Ministério da Economia pode, sim, de maneira muito mais abrangente, acontecer dentro do Ministério da Cultura. Agora, ela tem, sobretudo, que se firmar como autônoma. Por exemplo, ela quer, de toda forma, e ela deixou isso bastante claro na entrevista do Fantástico, exonerar o Sérgio Camargo. Em que, pese eu não discordar fundamentalmente de alguma de suas ideias, ele é um homem que, por exemplo, faz tweets como esse, de maneira agressiva, assintosa, ofensiva, incisiva. Como é que um homem que seja... E ele é subordinado da Exatamente. Regina. Como é que um homem que seja subordinado ele pode fazer um à negócio secretária da Cultura pode ofender a própria secretária? Lógico. E isso o Bolsonaro devia perceber, que é uma falha, sobretudo contra a hierarquia, que ele sempre tanto elogia, uma hierarquia militar, uma hierarquia dentro do governo. Um subordinado a um secretário não pode se surgir contra a Regina. A Regina está tendo uma luta árdua, realmente. Existem, não facções, porque a Regina, como não é política, ela não sabe o peso que as palavras têm numa certa diplomacia dentro da política, assim como o presidente Bolsonaro não tem e foi eleito por isso. Talvez a Regina tenha sido, talvez, uma das razões que ela tenha
tenha sido alçada a Secretaria de Cultura, seja essa espontaneidade, essa sinceridade, para além de discursos redutores, diplomáticos, políticos. E então ela tem que ter essa autonomia, sim, de poder demitir quem ela quiser. Ela pode discutir até isso diretamente com o presidente, mas ela não pode ser cerceada, nem ofendida, nem avacalhada por um subordinado como o Sérgio Camargo. Isso é inaceitável. Mas se aí fosse dar nome aos bois, porque é evidente, a facção a qual ela se refere me parece evidente. A parte ideológica que ficou descontente com as exonerações que ela fez, assumindo e ela fez secretaria. algumas das exonerações que ela fez, foram aceitas. Perdão a gaguice, foram muito bem aceitas. O Olavo que fez esse duro tweet, falou: eu não dei um pitaco na exoneração, do adiamento dessa nova secretária. Não dei um pitaco, sobretudo, na exoneração do Dante Mantovani, que é um terraplanista louco. E ele falou, não falei nada sobre isso. Ou seja, algumas exonerações são sutilmente, silenciosamente aceitas, inclusive, pelo grupo olavista do governo. Ou seja, isso tudo pode e deve ser resolvido com diálogo, com a quebra desses confrontos diretos e assintosos e ofensivos. Eu acho que a Regina tem tudo para dar certo, ainda acho, se ela impor uma incisividade aliada à afetividade que ela tem. Se ela usa uma palavra descolada de um meio diplomático como facção, ela pode resolver isso, pedir desculpas, falar, mas existem grupos realmente dentro do governo que promovem esse tipo de diálogo dentro do governo e ela pode dialogar e impor de alguma forma a sua vontade de alargar os espaços culturais para além de prisões ideológicas. Olha, eu só quero ser convencido, estou aberto a isso, de que o termo que você usa, pluralidade, não é apenas um eufemismo para um bate-cabeça baseado num radicalismo que a gente viu até então acontecer, principalmente nessa ala que enxerga a questão da guerra cultural, que são os olavistas que fazem parte desse a guerra governo cultural. E que estava ali integrando essa secretaria especial, da qual agora a Regina Duarte é a secretária especial. Admite que existe essa guerra cultural. Existe uma guerra cultural, sobretudo, só para completar, por uma assimetria de uma hegemonia de um tipo de cultura de esquerda que é pujante e que domina o país há décadas. Mas tudo leva a crer mas que a gente agora tem que ter um equilíbrio. Então, exatamente, é um equilíbrio que não fica verossímil quando você presta atenção no discurso e olha o que está acontecendo. A guerra não é para vencer. Não é, então, exatamente. É uma questão que aponta o ideologismo, essa guerra cultural, que a cultura está infestada pela esquerda progressista. A ala cultural... Com a ideia de colocar um outro ideal na cultura e tutelar, o Estado tutelando a cultura, o que é um absurdo por si. A Regina não é um ideal de direita. Nessa guerra cultural que a gente bem avaliou aqui, alguns acreditam que você tem que fazer uma coisa mais incisiva, mais aguerrida, mais combativa. A Regina não é dessas. Ela acha que ela quer agregar para uma cultura que não seja aprisionada a modelos de esquerda e direita. E, sobretudo, a arte não é aprisionada. Vamos ver se vão deixar, né?